Momentos de pressão, esses momentos de crise revelam tanto para nós mesmos, Exato. como para os outros, quem realmente nós somos, né? Exato. Aí a verdade sai, né, amor? É. Não tem como você se esconder atrás de um personagem ou de alguma pessoa que tu quer ali mostrar que você é, mas na verdade esse momento vai revelar. Ela só sai a verdade de quem você é. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ScalcoCast. E hoje aqui, mais uma vez, tô com a minha convidada mais do que especial. Meu amor, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Hoje já tu começou no início falando O quê? que eu tô presente. Mas claro, eu sempre falo, Fica Não. esse complexo aí. Meu Deus, amor. Vamos lá, então. Falar Bora. do que hoje? Hoje a gente vai falar de como que os líderes são forjados. Como que um líder é forjado, amor? É no conforto? É quando Nossa. tudo tá indo tranquilo? Como que um líder é forjado? Com muita pressão. É na pressão que a gente vai revelar quem é esse líder. E a gente vai trazer aqui muitos pontos importantes, né, amor? Para ficar atento a isso. Tem algumas crises que acontecem e aí a gente vai conseguir ver, né, como que ele vai reagindo com isso. Exatamente. E não é só uma teoria, né? Porque a gente tem negócio de alimentação também, a gente Exato. tem funcionários. Além de nós sermos líderes, nós temos muitos líderes. Então a gente vai trazer alguns exemplos práticos do que já aconteceu com a gente, inclusive alguns até mais recentes, de como que é isso, né? Porque é no momento de crise, é no momento de pressão que esse líder acaba sendo revelado. Então você que está assistindo, você já sabe, o ScalcoCast é o teu podcast. Se você é do ramo da alimentação, se você é um líder, se você é um dono de um negócio, se você quer crescer, você quer avançar, você quer escalar, esse aqui é o teu podcast. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, tanto no YouTube quanto no Spotify, episódios novos. Então já coloca lá para seguir no YouTube, no Spotify também, assina o canal. No YouTube, muito importante, ativa as notificações, porque assim, sempre que sair um novo conteúdo, você já vai ser avisado de imediato. E uma coisa, amor, que eu queria fazer, a primeira vez, eu nunca fiz isso, mas eu gostaria de começar a conhecer mais o nosso público aqui do YouTube, principalmente, que a gente consegue ali ter uma interação. Eu queria que você escrevesse de qual cidade você nos assiste. Qual cidade que é? Boa, boa. Faz muito sentido a gente saber como que é a tua região, entender um pouquinho, né, de qual lugar do Brasil você está falando, ou do mundo, né? É que às vezes eu esqueço um pouquinho que... Mas tem gente de fora que nos escuta, Exato. então fala aí seu país, sua cidade. Exato, até para a gente entender, porque a gente precisa saber. Às vezes não, né? Sempre chegam pra gente falando aquela famosa frase, né? Na minha região, é porque na minha cidade. Então a gente precisa saber qual que é essa cidade, Muito até bom. pra gente poder entender se de fato é a cidade ou a região, né, amor? Maravilha. Então, a gente vai falar então um pouco, como eu falei, hoje, de como os líderes são forjados, né? Por que a pressão, por que um momento de crise, ele é um fator decisivo na liderança? Porque os líderes, eles não nascem prontos. Eles são forjados. E são nesses momentos de pressão, de dificuldade, no momento que eles são testados, é que a verdadeira liderança se revela. Esse é o ponto. Num momento de crise, ali o líder é revelado. Ali ele mostra quem ele de fato é. Porque num dia comum, num dia simples, num dia fácil, qualquer um lidera. Agora, quando vem a crise, aí de fato que o líder é revelado, né? Exato. É porque no momento de crise não tem como esconder o que você carrega no teu coração. E aí o que você carrega no teu coração são tuas crenças, são tuas limitações, são tuas emoções. E aí isso vem à tona naquele momento de crise. E nesse momento é que você vai observar quem de fato vai conduzir melhor naquela situação ou quem de fato vai entrar em crise mesmo e não vai conseguir sair, né, amor? Porque tem muitos líderes que acontece isso, né? Entrou na crise e não consegue nem sair da crise
porque aquilo gritou demais, conflitou demais com aquilo que ele estava já carregando. Exatamente. A pressão, a verdade é que ela não cria problemas. Ela apenas expõe. Eita. Se há falhas na gestão, é nesse momento de estresse que ela aparece, né? Exatamente. Tem casos de líderes que tu lembra assim que parecia ser muito bom. Botou no momento de pressão, aconteceu uma situação... Ixi, revela. Já aconteceu muito. Muito mesmo. Mas assim, ó, sabe o que me veio na cabeça agora? Que eu queria perguntar pra você. Quando você estava liderando, quando você ainda estava no operacional e liderava, você lembra de algum momento de crise que te forjou algo? Que teve alguma situação que expôs o que você carregava no teu coração ali e que tu conseguiu identificar? Sim, vários, né, na verdade. Mas Desde o começo. Porque lembra lá desde o nosso comecinho, quando a gente começou com a Kombi, a gente já começou na pressão, né? Antes de ter o dia 1 da empresa já foi, né? Porque a gente tinha a ideia de montar um food truck, a gente queria montar a Kombi, a gente foi lá na prefeitura e eles disseram, não tem como fazer. Ali já foi o momento que a gente podia ter desistido. E a gente foi pelo caminho mais difícil e não vou desistir, é isso que eu quero, tô com isso na cabeça, eu vou fazer acontecer. E a gente foi e fez acontecer. Quando tava pronto, a gente foi lá de novo, viu se tinha como tirar o alvará, disseram de novo que não. A gente mesmo assim foi lá e montou, e depois toda a história que muitos aqui que já nos escutam conhecem. Então ali foi um momento de pressão que a gente podia ter se escondido, podia ter só ficado reclamando. Não, a gente partiu vamos buscar qual que é o caminho da solução. Uma coisa, isso aí, até uma coisa que eu não sei a resposta. Essa é a verdade. Eu me pergunto muito, se até eu vou fazer essa pergunta para os meus mentores, para ver se eles conseguem me trazer uma clareza sobre isso, do seguinte sentido. Eu não sei se isso é hereditário, se isso é genético, se isso é estudo, se isso é dom de Deus, ou se é uma mistura de tudo, porque quando vem um momento de pressão... Hoje, claro, hoje eu já tô muito forjado, eu já passei por muitas situações, então eu sei que é pela experiência. Mas mesmo lá no meu começo, quando vinha um momento de dificuldade, eu sempre tive a mentalidade de como que eu resolvo, sempre de buscar caminhos. Qual que é a solução? Não tem solução, não, tem que ter alguma. E aí pensar, e ir pra cá, ir pra lá. Então assim, eu sempre fui... Mesmo sem ter a consciência de como isso acontecia. Tipo, eu só sei que eu fazia, eu ia, mas não sei... Entende qual que era Sim, a tua atitude era essa sem tu ter a consciência de por que você fazia, como que você fazia isso. Só vinha o teu instinto natural e aí tu fluía nesse caminho. Hoje já, sendo muito forjado, muito momento de pressão, muito momento de crise, tendo uma visão mais ampliada, eu sei que realmente esse é o caminho, entende? Exato. Eu estava aqui lembrando qual que foi um dos meus que eu estava trazendo para o meu consciente aqui, que me fez me forjar. Porque quando a gente começou, como tu falou, a gente não tinha funcionário. Então isso não me fazia forjar a ser uma líder, né, de ter muitas pessoas ali para liderar, e isso então não tinha ainda revelado. Sabe quando que eu tive uma crise? A primeira vez que eu tive que fazer uma reunião com eles e eu me colocar para falar na frente de todo mundo. Ali me deu uma crise no sentido assim, eu quero sair correndo aqui, eu não quero falar com eles, isso aqui é muito difícil, porque aí vem tudo que você carrega, né? Aí veio assim, eu não sou capaz, eu não sei falar direito, eu não sei me expressar, eu não sei verbalizar, eu me tremia toda, aquela aflição, aquele suador. E aí eu pensei, e agora? Eu vou ter que começar a fazer isso aqui vai ter que fazer parte da minha vida. Ali eu senti uma crise assim, o que eu faço? Veio um questionamento muito grande, porque eu me coloquei em uma situação que eu estava sempre mais no bastidor, mas falava diretamente com cada um, mas aquele primeiro dia que eu tive que reunir 5, 6 pessoas, nem era tanta gente assim, mas né, aquela reunião, aquela posição em que eu tinha que verbalizar para eles, passar uma mensagem para eles,
Ali eu entrei numa crise. E aí eu entendi, opa, crise de identidade, crise de capacidade. Aí começa, né, ter aquelas crises que você começa a ver, opa, isso aqui é crença, é o quê? Só que na época a gente ainda não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E eu só pensava assim, vou ter que começar a enfrentar isso. Aí vem meio que esse nosso perfil que eu também acabo tendo de vamos resolver, o que a gente vai fazer, né? Isso aqui vai começar a fazer parte, então até que tu começa a treinar, se capacitar e aquilo começa a se tornar natural. Mas é um momento de crise. E que muitos líderes passam por isso. É verdade? Com certeza. Com certeza. Ó, vamos continuar aqui. Eu acho que tu ficou me olhando, tu paralisou, começou a paixão, né, amor? É, na verdade foi isso. Eu acho, até me perdi um pouco de tão apaixonado que eu fico quando eu te olho assim, falando tão lindamente. Ah, eu vi, teu olhinho começou Foi pra outro lugar, amor, volta. Vamos voltar aqui. Ó, o comportamento de um líder sob pressão determina... a palavra certa não é a cultura da equipe, mas determina como que a equipe vai reagir. Porque o líder sempre vai ser o espelho, né? E aí, quando um líder, no momento de pressão, se desespera, qual que é a imagem que ele tá passando, né? Uhum. Então, eu quero que vocês anotem, quem não tá dirigindo, por favor, eu quero que você anote os 3 tipos de líder que existem sob pressão. Presta atenção nisso. Existem 3 tipos de líderes sob pressão. Quais são os 3 tipos de líder? O primeiro deles, o líder que explode. Aí ele vira autoritário, ele grita, ele se descontrola, ele perde o controle. Segundo tipo de líder sob pressão, o que paralisa. Ele evita tomar decisões, ele procrastina, ele se esconde. E tem o terceiro tipo de líder, que é o que eu aconselho que você seja. É aquele que assume o controle. Como? Mantendo a calma, ele organiza o time, ele age com clareza e ele faz o que precisa ser feito. Então, faça uma reflexão. Qual desses 3 tipos de líder você é hoje? E saiba que o terceiro tipo é o que você deve se tornar se você quer realmente crescer e avançar. Seja como líder, subir posições dentro da empresa que você trabalha hoje ou como líder dono de um negócio de alimentação. Muito bom. Gostou? Gostei. E Faz sentido? realmente É isso, né? Eu acho que não tem, assim, eu pensei muito quando eu criei esse conceito aqui. Eu não sei se tem outros tipos. Eu realmente acho que fecha nesses 3. O que explode, enlouquece, pela nossa experiência, tem aquele que pira. Tem aquele que paralisa, se esconde, fica com medo. Exato. E tem o que assume e faz a coisa acontecer. E faz a coisa acontecer. Não, e agora eu tô falando isso, a gente passou, né, em dezembro por uma situação que a gente viu na prática, no momento de crise, um líder tendo que ver para onde ele ia. Podemos contar essa história aqui? Podemos, não citar nomes. Não, mas assim, porque a história foi realmente uma crise, no sentido que dia 25 de dezembro, né, amor? Então deixa eu dar um contexto. Isso. Olha só, isso aconteceu na loja da Combina de Balneário Camboriú. Então, Balneário Camboriú, por ser uma região em que, graças a Deus, o movimento tem o ano todo, mas na temporada de verão é ainda maior, é um absurdo o faturamento que faz. E qual que é o pico do pico da temporada? A partir do dia 25 de dezembro até o primeiro domingo ali de janeiro, dia 6, dia 7 de janeiro. Então ali a gente tem 10, 12, 14 dias que são os dias de maior movimento no ano. Então, por mais que tenha movimento o ano todo, nesse momento a gente se prepara muito. Então a gente organiza time, organiza equipe, deixa tudo pronto, tudo organizado para nada dar errado exatamente nesse período. Dia 25 de dezembro, a gente acorda depois da ceia de Natal. A gente estava lá no Rio Grande do Sul, a quilômetros e quilômetros de distância dessa operação. 7h45 da manhã, nos vem uma mensagem no nosso celular e algumas fotos. E as fotos dentro desse lugar que a gente tem um restaurante lá, é um complexo, um bulevar com várias operações, e a caixa d'água principal fica em cima do nosso restaurante. E simplesmente a caixa d'água estraçalhou. Sem motivo nenhum.
ela estraçalhou, não é que rompeu um cano, não. Ela simplesmente explodiu. Explodiu a caixa d'água, caiu toda aquela água dentro da nossa operação. No nosso segundo andar, o teto caiu. Pegou a parte do refeitório e desceu para o salão. E aí, ainda assim, do segundo andar, desceu para o primeiro. Então, inchou o teto de gesso, estragou equipamentos. Todos os tablets, corria água. Ar-condicionado, corria água pelo ar-condicionado. Toda a parte. Recém tinha trocado. Toda a parte de MDF, tudo, armários, começou a inchar tudo. Enfim, né? Começou o caos. E a equipe chegando às 8 da manhã para começar o trabalho. Foi 10 minutos antes, 15 minutos antes. Que não aconteceu poderia até acontecer alguma coisa grave com alguma pessoa. Não aconteceu. Mas aconteceu um dano material muito grande. E além do dano material, quantos dias a gente ia ter que ficar fechado? Justamente no pico. Exato. E nós não estávamos lá. Só que a gente tem vários líderes, mas um em específico que era quem tinha que tomar a ação. E aí ele tinha 3 opções. Exato. Ele podia, aqui o que eu dei pra vocês, ele podia explodir, ele podia paralisar, ou ele podia assumir o controle. E na verdade ele não estava nem lá, ele estava em outra cidade que ele tinha passado o Natal perto, mas não era ali. Naquele momento, e aí agora deixa tu contar a história como que Não, naquele momento, simplesmente, ele foi pro líder número 3, né? Que é o que assumiu o controle, só que além de ele assumir o controle da nossa operação, porque acabou afetando a operação do lado, acabou afetando depois, né? Porque aquela caixa, ela abastecia as outras lojas ali do nosso entorno. Então, acabou que afetou algumas das operações. E o perigo de desabar o teto de gesso. Exato. Então, acabou que junto com o administrador do local, do passeio, né, eles tomaram a atitude de tipo, vamos resolver, vamos pegar pra gente e vamos resolver. Só que aí, loja de material fechado, ninguém trabalhava. Imagina, gente. 25 de dezembro, ninguém trabalhando, né? Todo mundo viajando aquela situação. Mas o mais interessante foi, ele não tirou a cabeça do foco do problema para vamos resolver. O que vamos fazer? Ele segurou a equipe já querendo toda indo embora. Aí tem isso também, né, gente? Por mais que a gente desenvolva a cultura, tudo... Vem o natural. Nessas horas vem o natural. O que você acha que a maioria da equipe fez? Pegar junto, o que vão fazer? Não. Não vai dar pra abrir, né? Então, vamos pra casa. A gente fica com aquela cara de cachorro abandonado, pra, tipo assim, não tem o que fazer. Exato. E aí o líder tem que chamar a equipe pra junto, pra pegar junto e pra fazer acontecer. Exato. Então a atitude do líder nesse momento faz muita diferença. Porque eles também chegassem lá cabisbaixo, querendo se esconder, ou pirando porque isso aconteceu e agora não ia poder abrir a operação, a equipe ia ser o espelho dele. Exato. E aí, por questão também de segurança, ninguém podia entrar na loja, mas eu falei, e aí importante também de ter conselheiros, né? No fim, a gente, claro, como, né? Mas ele estava ali nos aconselhando e ele tomando as atitudes que ele... A gente aconselhando. Exato. E ele vendo, porque é diferente quando você está ali no local, vendo as situações e tendo que tomar atitudes rápidas. Então, eu vi que ele teve muita sabedoria. Ele conseguiu acalmar o emocional dele, ele conseguiu manter o foco em vamos solucionar para conduzir da melhor forma todas aquelas pessoas que estavam dependendo da resposta dele. Uma resposta errada começava a levar tudo para... O prejuízo poderia ser maior. Então ele, não, vamos, todo mundo fica aqui, vamos espera esvaziar a caixa. Aí o pessoal já começou a se movimentar. Resumindo, a atitude dele foi, vamos solucionar. E aí manteve, né, também todo mundo animado. Não, nós vamos resolver o mais rápido, nós não vamos fechar. Se fechar vai ser só a parte de dentro, a gente atende na parte de fora. A mentalidade é, vamos buscar a solução. E quando eu vi aquelas fotos, aqueles vídeos, eu falei, meu Deus, vão ficar quantos dias fechado? Gente, a gente ficou só uma parte do período do almoço, no meio da tarde a gente já estava aberto. Não 100%, mas já estava aberto. Operando. Perdemos faturamento? Perdemos, mas não 100%. E no outro dia, já praticamente a gente conseguiu operar 100%. Exato. Então, assim, de algo que poderia ser muito pior...
acabou se tornando assim, a melhor forma foi conduzida para que o prejuízo fosse menos, e aí a gente viu quem? Esse líder tá resiliente, esse líder tá, de fato, evoluindo com a sua mentalidade, com as suas emoções, realmente já tinha passado por outros momentos de crise, e ali foi o quê? Revelando ainda mais quem que ele é, né? E outra que daí nessa situação não é só aquele momento, resolveu. Só que depois começou a vir vários outros problemas. Porque aí é equipamento que não funciona, é situação que não acontece, o salão não ficou mais lindo possível, então tirar o perfeccionismo, mas resolvemos e estamos atendendo os clientes, e aí com o tempo vai resolvendo. Então também, em decorrência disso, vai acontecendo várias outras situações, né? Exato. Então assim, eu digo, o momento de crise você tem que aproveitar para analisar teu time. Porque eu fiz uma análise muito grande, não só do líder, mas também do operacional, como que ele foi o comportamento deles. E é interessante porque depois você pode estar indo, né, no individual e tá relatando isso. Porque revelou, de fato, isso aqui, essa pessoa realmente, ela tá carregando isso. Vamos evoluir, vamos melhorar, é onde você pode estar pontuando. Porque esses momentos de pressão, esses momentos de crise, revelam tanto para nós mesmos, exato, como para os outros, quem realmente nós somos, né? Exato. Aí a verdade sai, né, amor? Não tem como você se esconder atrás de um personagem ou de alguma pessoa que tu quer ali mostrar que você é, mas na verdade esse momento vai revelar. Ela só sai a verdade de quem você é. Muito bom. Quero que você faça uma reflexão. Você já parou para pensar nos momentos que realmente definiram quem você é hoje? O líder que você é hoje. Quais que foram esses momentos que te definiram? Hoje, se vier uma crise, porque é interessante, né? Não dá para eu escolher assim, olha, agora não dá, vamos fazer o seguinte. Quarta-feira que vem, às 9h15 da manhã, pode vir a crise. Não dá para agendar a crise na agenda. A gente não sabe quando que ela vai vir. Algum momento ela vem. E aí, o que você vai revelar nesse momento? E também o que você vai buscar de preparo. Porque a vida tá te mostrando que sempre haverá crises. Sim. Sempre tem momentos de pressão. Então eu estou me preparando para isso? Eu estou me fortalecendo emocionalmente? Eu estou olhando para as crenças que eu carrego? Como que está a minha questão da minha identidade? Quem eu sou? Eu estou buscando informação sobre, né, sobre a pessoa que está na frente da liderança? Ou não? Eu estou só... Deixa a vida me levar, como tu gosta de falar. E aí, quando vem, eu tomo aquele susto e tenho que me resolver dentro daquilo. Às vezes é melhor você buscar informação e estar sempre, né, entendendo isso para que nesse momento você já conduza a tua mentalidade para a melhor forma, né? As tuas ações, elas podem ser trabalhadas antes. Porque nesses momentos críticos tem duas situações que acontecem. Uma instantânea e a outra que você leva para o futuro. No momento em que uma crise acontece, naquele momento, você simplesmente é revelado. Naquele momento, você vai ser forjado pro futuro. Depois de passar por aquilo, dependendo da atitude que você teve, e aí o que aconteceu, aí passado esse momento, você faz reflexões, este processo te forja para ser um líder melhor no futuro. Mas naquele momento, você simplesmente é revelado. Exato. Então, se vier uma crise, quarta-feira que vem às 9h15, que líder que você vai revelar ser? Você vai ser aquele líder que se esconde? Você vai ser aquele líder que explode? Ou você vai ser aquele líder que resolve? Muito bom. Faz sentido, amor? Muito. Maravilha. Esses momentos de definição, como eu estava falando, não mostra só para nós, como mostra para os outros. Mostra para o teu time, se for uma crise pessoal, para tua família, para os teus sócios. E as pessoas, elas estão te observando
como que você reage, né? Então é um momento assim de um teste absurdo. E ali você pode estar construindo uma ponte para o seu futuro ou você está destruindo o seu futuro. Porque a gente também já teve casos de líderes, né, amor? Que em momentos de pressão diferente desse líder, o que fez? A gente achava que a pessoa tinha um baita potencial. Mas o quê? Nos dias comuns. Nos dias comuns ela ia bem, uma ótima líder, tudo certo. Veio um momento de pressão, o que fez? Se escondeu. Se escondeu. Não, eu estava aqui pensando, né, refletindo, e quando a pessoa tem uma crise particular, isso vai afetar na liderança dela? Sim. Como que tu vê isso, assim, eu tô com uma crise, né, particular, eu chego na empresa, eu falo, eu busco uma ajuda, ou eu me fecho e aí acaba que o meu trabalho começa a revelar pela minha crise. A gente sempre fala isso, né? Não existe separar a vida pessoal profissional. Você é uma pessoa só. Não tem como você ser... Se você tá passando por uma crise na tua vida pessoal, isso de alguma forma não te refletir no profissional. Então acaba que a pessoa vai ter que dizer, vai ter que entrar, né? Se o líder dela também dá essa abertura, né? Não, mas aí eu tô dizendo que o líder tá nesse processo. Mas o líder dono ou o líder da operação? O líder da operação. Isso, aí é um momento de o quê? Eu vou conversar e me expor para a empresa, ver o que eu consigo conciliar para poder administrar essa crise. Né? Esse é a decisão mais sábia a ser tomada, porque uma das coisas que eu analiso muito é o líder tá com uma situação particular e ele acaba refletindo e descontando na equipe. E aí revela realmente também quem ele é. Porque desde ele buscar uma solução com a empresa, desde ele verbalizar aquilo, buscar um conselho dentro das pessoas que estão direcionando ele, desde ele ser transparente, o que ele faz? Esconde, tipo, é porque meu problema é particular, então, né, às vezes também carrega essa crença de não vou expor para a empresa, não vou mostrar minha fraqueza. Aí a gente também começa a ver como que esse líder, né, se mostra emocionalmente, só que acaba que a equipe é muito prejudicada, porque ele acaba sendo mais áspero, ele acaba sendo mais grosseiro, ele acaba transferindo aquela emoção que ele não está sabendo entender para dentro do time dele. E aí também acaba revelando, né? É um momento de crise, é um momento de pressão, acabou revelando como que ele está agindo no trabalho e está conduzindo isso. Então, é algo também para ficar em análise e observar teu time, né? E amor, todos nós passamos por esses momentos de definição. Porque um momento de crise, um momento crítico, é um momento que nos define. Então... todos nós passamos por isso. A questão é, como que eu estou lidando hoje e como que eu posso me preparar? É possível, será, eu me preparar para um momento de crise ou é só passando a crise que eu realmente vou me tornar uma pessoa melhor? Claro que tem aquelas duas linhas, né? Eu posso aprender pela repetição, ou seja, estou sempre buscando me instruir, estou sempre buscando evoluir e quando vier uma situação eu vou lidar melhor. E também tem o ponto de, quando eu tenho um impacto emocional muito forte, ou seja, um momento de crise muito forte, se eu souber lidar, eu também saio melhor. Então tem as duas linhas. Mas como a crise a gente não pode agendar, se vier uma crise, ok, e tomara que tu se revele muito bem nessa crise. Mas... em contrapartida, eu também posso me preparar, né? Como que tu acha que a gente pode se preparar como líder, seja um líder que é um colaborador de um negócio de alimentação ou o próprio dono? Como eu posso me preparar para momentos em que a pressão vier? Por momentos que a pressão vier, por exemplo, o caso que a gente deu, ou por uma crise financeira, por uma dificuldade que pode surgir dentro de um negócio e vai surgir em algum momento, né? Eu acho que quanto mais você tiver se colocando em ambientes, né, se conectando com pessoas, estudando sobre o que tá te travando, né, desde o teu crescimento, as crenças que tu tá carregando, tudo isso vai te fortalecendo emocionalmente.
né? Como eu falei, buscando quem você é, você vai se fortalecendo para quando vinha algo, você sabe. E uma outra coisa que eu vejo é a clareza da tua visão. Porque o momento de crise vai existir, mas se você tiver essa clareza da tua visão, você também consegue manter focado, manter olhando para o que eu quero. Então, eu acho que quanto mais a gente se coloca em situações, se conecta e conversa sobre, vai auxiliando a eu me fortalecer emocionalmente. Sim. Claro que tem situações pontuais, amor, que é como tu falou, é só passando. Não tem outra fórmula, né? É exatamente acontecendo aquilo que vai conseguir. Que vai vir à tona algo que você nem trouxe para o teu consciente. Então, mas aí eu pergunto eu quero de fato olhar para isso também? Porque muitos vão fazer o quê? Vai aparecer e vão querer o quê? Dar uma desculpa, se esconder, não trazer clareza para aquilo. Deixa passar, agora já fiquei bem. E não resolve aquilo que é uma raiz, que está lá. Que poderia trazer para, né? Puxar para cima da terra essa raiz e deixar ela mais clara, deixar ela mais consciente, trazer uma clareza melhor para que se houvesse uma próxima vez, você já está mais fortalecido com aquele teu emocional. Sim. E esses momentos de crise, esses momentos de definição, eles podem ser algumas coisas. Então eu queria ir para uma outra linha aqui agora. Eles podem, por exemplo, ser um ponto de partida. Pode ser um novo começo. Um novo começo. A partir daquele momento, daquela situação que você passou, você fala, cara, a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir disso, surge um novo negócio. Surge uma nova situação. A partir de uma dificuldade, é um ponto de partida para algo que tu nem imaginava. Exato. Então, às vezes, tu pode fechar o teu restaurante, fechar uma operação, e aquilo ali ser um momento só de sofrimento, de dor, de amargura, de tu dizer nunca mais quero mexer com isso, ou pode ser um ponto de partida para algo ainda maior, porque pelo pior tu já passou. Eu acho que e às vezes a pessoa desiste, agora que ela passou pelo mais difícil, que vai estar mais cascuda, mais forjada, em vez de avançar, aí ela não quer mais. Eu acho que não tem como a gente não lembrar, né, da última crise no nosso setor, que foi algo que afetou a todos que já estavam operando, que foi a questão da pandemia, que ali revelou. Muitos líderes, muitos gestores ali foram revelados. Então, e aí eu pergunto, né? Aconteceu tudo isso, já aconteceu, já nos revelou muitas das coisas, mas o que de fato você levou, aprendeu, para se houver outra, não com o nome de pandemia, mas com outro nome, o que você vai fazer? Como que você vai agir? Qual que foi o preparo? Qual que é a consciência que você tem sobre isso? Ou ainda você está carregando as dores daquilo que aconteceu há 4, 5 anos atrás? Porque muitos ainda vivem aquela história de crise, amor. E ainda estão contando as historinhas daquele tempo. Porque não conseguiram tratar o emocional que foi revelado naquele momento. Como você é linda. Meu Deus, ele tá muito apaixonado hoje. Ai, amor. Mas voltando aqui no episódio, olha só. Isso é uma crise externa, né? E acontecem crises externas, em alguns momentos vão acontecer. Mas acontece muito mais as internas. Exato. Mas essa aconteceu externa e revelou o teu interno. Sim. Não, mas eu digo interno no sentido de que, por exemplo, às vezes tu tá passando por uma crise financeira. O cenário está ok, mas por decisões erradas, por situações, por algumas coisas, tu passa uma crise financeira. E às vezes nem é uma crise, é só um momento de instabilidade. É uma vírgula na tua trajetória. Mas por não estar preparado, por não estar acostumado a viver sob pressão, por diversos fatores, tu entra em pânico. Tu entra em crise. Aí volta de novo para os 3 tipos, que é muito importante vocês anotarem a questão dos 3 tipos de líder. Ou você pira, você enlouquece, e aí você começa a tomar um monte de decisão errada,
Ou, por um outro lado, que também vai levar para a decisão errada, tu se esconde, tu não quer mais olhar, tu não quer resolver, tu não quer conversar, tu acaba se escondendo. Então, tem os dois tipos de crise, as externas e as internas. E as internas acabam acontecendo muito mais. Exato. Vamos perguntar para o pessoal, né, escrever, né? Hoje, se acontecesse uma crise, qual líder você seria? Número 1, número 2 ou número 3? Porque toda mudança, ela parte de algo. Eu identificar. Eu só consigo mudar o que eu identifico. Se eu não identifico, eu não mudo. Se eu sou arrogante, se eu sou orgulhoso, se eu acho que eu sou bom, eu não vou melhorar aquilo. Então eu quero que você seja sincero, que você tenha coragem. Porque a coragem de escrever aqui num chat, que vai ficar público, se você é o líder, porque isso aqui vai ser um código só para quem ouviu o podcast vai saber. Então você vai escrever o número, 1, 2 ou 3. Qual líder você vai ser? Se acontecer uma crise grave agora dentro da sua empresa, seja ela externa ou interna, qual líder você vai se revelar? Você vai ser o líder 1, que vai enlouquecer, vai gritar, vai pirar. Você vai ser o líder 2, que vai se esconder, que vai procrastinar, que vai deixar para depois e não vai fazer nada. Ou você vai ser o líder 3, que vai manter a calma, assumir a responsabilidade e fazer o que precisa ser feito. Escreve aqui, 1, 2 ou 3. Não o que você gostaria de ser, mas o que você se revelaria se esse momento acontecesse. Muito bom, é isso. E tem um outro momento de definição. E um momento de definição. Não acabou ainda, calma. Tem mais um momento de definição que eu quero falar que pode acontecer. Eu trouxe o que é ponto de partida. Mas tem um outro tipo que é o seguinte, que eu vou falar depois de convidar você para a imersão secreta. A imersão secreta é o nosso evento presencial de 2 dias, onde a gente passa eu, a Sandra, você e diversos outros líderes e donos de negócio de alimentação em um ambiente específico, um ambiente preparado, onde a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, cultura, marketing, a gente vai falar tudo que você precisa entender e conhecer para fazer a gestão de um negócio de alimentação. Então, se você está ouvindo esse podcast, pode ser que já esteja na 16ª, na 17ª edição da Imersão Secreta. Mas o ponto é, sempre tem uma próxima edição da Imersão Secreta. Mas não deixe sempre para, qualquer hora eu faço, outro dia eu deixo para fazer. Porque depois que você passar pela essa experiência, você vai ser outro líder. Exato. Você vai mudar. A gente tem diversos testemunhos, depoimentos de pessoas, o quanto elas evoluíram por estar dentro da imersão secreta. Então não adia de novo o teu futuro. Não deixa para depois. Entra aqui na descrição do vídeo, tem o link ali, imersão secreta. Clica lá, você vai cair numa página, você vai entender como que funciona a imersão, você vai preencher os seus dados. E o nosso time vai entrar em contato com você para entender se é o teu momento de verdade de participar. E às vezes, amor, a pessoa está num momento de crise. Ela pode estar passando um momento de pressão, e aí é buscar conhecimento. Talvez essa seja a resposta que tu precisa. Exato. Mas aí você pode, de novo, assumir, e eu vou pra imersão porque é o que eu preciso, ou eu vou me esconder. Não, eu não vou. Então já tá apertado o financeiro. Como é que eu vou fazer o investimento para participar da imersão? Ou eu tô tão cansada, não tenho tempo, não consigo, né? Começa a dar desculpinha aí que a gente já conhece, sabe de todas as suas desculpas. O negócio é, qual é a decisão que você toma no dia de hoje? Qual é a decisão que você vai fazer para mudar o teu destino? Exato. E o último ponto que eu queria trazer é que os momentos de definição, muitas vezes, eles são momentos que expandem a nossa visão. Às vezes tem alguns momentos de definição que a gente passa na nossa vida e que aquilo ali abre-se um novo caminho. Abre-se uma nova possibilidade. Tem uma história que conta assim. Uma empresa que vendia sapatos queria abrir um novo nicho de mercado lá num país muito distante da África. E aí mandou um vendedor para lá para abrir esse mercado. E aí quando o vendedor chegou lá, ele mandou uma mensagem para a empresa e falou: meu Deus, por que vocês me mandaram para cá? Não tem como vender sapato aqui. Aqui ninguém usa sapato.
Eu não vou ganhar comissão nenhuma, eu quero voltar, eu quero me demitir, eu não quero esse emprego. Vocês me mandaram pra vender no sapato no lugar que todo mundo anda de pé descalço, que absurdo. Aí o vendedor voltou. Aí a empresa aqui que fez? Mandou outro vendedor. E quando o vendedor chegou lá, ele ficou admirado. Ele falou, meu Deus, eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário. Aqui ninguém usa sapato. Todo mundo precisa de sapato. E começou a vender os sapatos. Então, um momento de definição, ele pode definir e expandir o teu futuro. Então, tu poderia olhar pelo lado que não tem como, nossa, olha que mercado que se abriu. Então, esses momentos de definição são momentos que a gente expande a nossa visão, que a gente expande os nossos negócios, que muitas vezes oportunidades que a gente não imaginava são criadas, desde que a gente esteja com a mentalidade certa. Exato. Muito então, bom. Esse foi o episódio de hoje do ScalcoCast. Deixa teu comentário aqui se fez sentido esse conteúdo para você. Deixa aqui também quais outros temas que você quer que a gente aborde aqui no ScalcoCast. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.